Bom, aí dando sequência, falando aí sobre essa ideia de tratados, os tratados de limite, então em 1750, o Tratado de Madrid, ele trazia como principal princípio a ideia de ocupar, né? Se você ocupa aquela região, se você povoa aquela região deve te pertencer. E nessa proposta, ou a partir desse princípio, os portugueses conseguiram efetivamente alargar o território. Tá? E aí nós temos, como elemento para selar este acordo, você tem a resolução firmada no tratado, né? E dentro desse tratado havia uma resolução, e nessa resolução o que a gente tinha? A colônia de Sacramento, ela é entregue aos espanhóis, e a região dos Sete Povos das Missões é entregue para o governo português. Walter, o que é isso? Colônia de Sacramento, gente, foi fundada onde? Na região, no slide anterior ele coloca ali, na região de frente a Buenos Aires, na prática, ali na região do Uruguai. E os Sete Povos das Missões foi fundada por quem? Por jesuítas que estavam a serviço dos espanhóis, fundado na região do Uruguai. Então é como se eles tivessem feito uma troca, tá? Então você fica com os Sete Povos das Missões, com essa região, e eu fico com a região de Sacramento, tá? Com a colônia de Sacramento, tá bom? Uma troca justa realizada por esses dois. Então a resolução firmada no tratado entregou a colônia de Sacramento à Espanha e passou os Sete Povos das Missões para o território português. Os jesuítas, os comerciantes e todos os habitantes da região, que se tornava propriedade lusitana, revoltaram-se e insuflaram os índios à luta, desencadeando-se o que a gente chama de Guerra Guaranítica. E aí esse apontamento aparece na página 67, o avanço ao sul, e há uma menção aí a esse Tratado de Madrid, tá bom? Dando sequência aí, né, essa guerra impediu a efetiva ocupação portuguesa da região, motivando novos tratados, como o Convênio do Pardo, em 1761, e o Tratado de Santo Ildefonso, em 77, até que finalmente o Tratado de Badajoz, em 1801, fixou definitivamente as fronteiras no sul, praticamente determinando sua configuração atual. Eu aconselho vocês guardarem esses dois nomes, Tratado de Madrid e Tratado de Badajoz, tá bom? E aí nós vamos para o outro capítulo. Nesse outro capítulo, a gente tem a exploração de ouro e diamantes, tá bom? Aqui o fundamental é vocês compreenderem a conjuntura, entenderem quais os elementos que produziram mudanças nessa realidade da colônia, quais os principais impostos que foram criados e as consequências dessa atividade mineradora, tá? Isso é o ponto fundamental aqui. Em relação à mineração, o slide ele começa com as características gerais. Então, a atividade mineradora, o ciclo da mineração vai se dar no século XVIII, tá? Dentro desse contexto histórico, a gente tem regiões específicas, a princípio a região de Minas Gerais, depois a gente vai ter a região de Mato Grosso e a região de Goiás. Isso tem a ver, inclusive, com uma guerra que vai haver naquela região de Minas Gerais, na região de Minas Gerais, na região de São Paulo, que é o que a gente chama de Guerra dos Emboabas, tá? A revolta, a Guerra dos Emboabas, mas depois a gente estuda isso. A princípio, a gente tem uma atividade denominada de extração do ouro de aluvião, que era aquele ouro que ficava em cascalho, próximo aos rios, e, consequentemente, era um ouro que ficava na superfície. Essa atividade exploratória ela não exigia muita, digamos assim, um nível técnico elevado. Então, com técnicas rudimentares, você conseguia fazer a extração desses metais preciosos. Tá? Isso é colocado lá na página 72, vocês encontram esses apontamentos. Tá? Na página 71, ele vai falar um pouquinho desse retrospecto e vai mencionar o nome de uma série de bandeirantes. Tá? Não cabe aqui a gente ficar mencionando o nome desses caras, mas na prática seria interessante depois vocês darem uma lida, observarem aí, para fazerem uma associação desses personagens com essa atividade de bandeira de prospecção, tá? Que eram aquelas bandeiras que tinham como principal objetivo capturarem, ou melhor, buscarem metais preciosos de forma geral. Na página 72, a organização da exploração do ouro e do diamante. Né? Isso aqui tem a ver com a conjuntura econômica portuguesa. Então, a gente viu em vídeos anteriores que, após a União Ibérica e o próprio processo de expulsão dos holandeses do Brasil, foram muito custosos a Portugal. Então, Portugal vivenciou a partir da segunda metade do século XVII uma profunda crise econômica. Essa profunda crise econômica levou os portugueses a uma dependência cada vez maior da Inglaterra, uma dependência econômica, um processo de endividamento muito forte. Eu cheguei a citar para vocês o chamado Acordo de Panos e Vinhos, o Tratado de Methuen, em 1703. Então, a situação de Portugal é uma situação muito difícil. Investir nessa atividade mineradora, nessa bandeira de prospecção, seria muito importante a esses portugueses. Né? Então, no finalzinho do século XVII, ali por volta de 1693, 1695, a gente vai ter
esses bandeirantes encontrando metais preciosos, tá? E isso vai acabar levando a um processo de povoamento efetivo da região das Minas Gerais e um processo de organização para essa atividade mineradora, ou seja, um processo de organização para promover a exploração da mineração naquela região, tá bom? A princípio, você não precisava de técnicas muito apuradas para ter acesso a esse ouro que estava na superfície, que a gente chama de ouro de aluvião. No entanto, se não exigia muita técnica, esse ouro, em tese facilmente encontrado, ele também vai se esgotar rapidamente. Mas se sabia, então, que era uma região com possibilidade de terem ali, uma possibilidade de ter ali metais preciosos. Então, embora tenha havido um processo de esgotamento desse ouro de aluvião, desse ouro de superfície, o que esses caras fazem? Eles vão rumar em direção a essa região a fim de criarem meios para terem acesso a metais preciosos de alguma maneira, tá? Então você vai ter diferentes formas de exploração e essas diferentes formas de exploração que foram adotadas nessa região da mineração, na região de Minas Gerais, vocês podem encontrar na página 72, quando ele coloca em negrito a faiscação ou garimpagem, tá? E a chamada lavra. E aí a gente tem a lavra era uma pequena empresa mineradora com mão de obra escrava, e a faiscação, garimpo individual. Tá? Então, a extração do ouro foi realizada inicialmente através da faiscação, ligada ao ciclo do ouro de lavagem. A faiscação se dava de forma rudimentar e utilizando mão de obra livre. Nas grandes minas, a extração chamava-se lavra, baseando-se na mão de obra escrava. Tá? Então, já vi vestibulares, por exemplo, pedindo para que o indivíduo fizesse uma comparação, uma questão objetiva, fizesse uma comparação entre a forma de exploração do que a gente chama de lavra e a forma de exploração que a gente chama de garimpagem ou faiscação. Tá? Então, faiscação está ligada a uma atividade de trabalho livre, você não precisava de muita gente para fazer essa busca desse metal, porque desses metais preciosos, desse ouro, porque ele estava na superfície. Tá? Depois, ao olharem o slide, vocês vão ver uma imagem que revela um pouquinho desse tipo de atividade, e depois vocês vão ver outras imagens que remetem à ideia de lavra, né? Os caras, um monte de gente trabalhando, né? E indivíduos negros, né? Desenvolvendo ali atividade de mão de obra escrava, consequentemente, tá? Então tem imagens aí que remetem a essa ideia. Depois nós temos a legislação e instituições, né? Você precisa organizar esse processo de exploração da mineração, da atividade mineradora. Para isso, Portugal, claro, vai atuar fortemente sobre essa região, criando uma série de leis e criando uma série de impostos, tá bom? E isso a gente encontra na página 73 do PDF, que eu vou disponibilizar para vocês. E aí a gente tem Carta Régia 1603, já desde 1603 havia um sonho português de encontrar, na verdade desde 1500, né? Sobretudo 1504, quando começaram lá aquelas expedições denominadas de entradas. Mas em 1603... havia uma carta régia, um documento assinado, portanto, pelo rei de Portugal à época, que promovia a ideia de liberdade de exploração de metais preciosos no Brasil, desde que houvesse o pagamento de 1/5 daquilo que havia sido encontrado. Então, o cara tinha que pagar 20% daquilo que ele havia encontrado para a coroa. Tá? Então, obrigatoriamente entregava 20% daquilo que ele eventualmente pudesse encontrar no Brasil. Tá? Em 1702, houve o chamado Regimento do Ouro. Tá? Esse Regimento do Ouro, ele já acontece dentro de uma conjuntura em que o ouro é uma realidade, que a atividade mineradora é uma realidade, e claro, a coroa não ia facilitar tanto assim a vida dos mineradores, daqueles que pretendiam se enriquecer com ouro. E aí o que essa coroa ela faz? Através desse regimento, ela vai regulamentar e disciplinar a distribuição e exploração das terras auríferas. Ou seja, ela vai dividindo essas regiões mineradoras e, consequentemente, todas essas regiões pertencem a Portugal, pertencem à coroa, mas ela vai autorizar que indivíduos possam explorá-las. Só que você tem todo um processo de divisão. Aqui no livro, no PDF de vocês, está colocado lá no segundo parágrafo da página 73, a descoberta de alguma jazida deveria sempre ser comunicada ao superintendente das minas. A comunicação da descoberta era passada em seguida a um guarda-mó, que realizava a divisão dos lotes para a exploração, denominados datas. Tá? Então essa distribuição e exploração de terras nas regiões auríferas, ou seja, na região do ouro, na região das Minas Gerais, eram chamadas de datas. Tá? Então você tinha que, ao localizar metais preciosos ali, obrigatoriamente precisava avisar o superintendente das minas, isto é, o representante da coroa naquela região. Tá bom? Aí nós temos as instituições, né? Então como é que você vai regulamentar o processo de exploração dessa região? Você organiza, tá? E aí você tem as casas de fundição, órgãos que transformavam o ouro em barras timbradas e quintadas,
com o objetivo de extrair o quinto e evitar o contrabando, porque o contrabando ele era uma realidade. Então a atividade mineradora era uma forma, inclusive, de você enriquecer, de você mudar o teu status social, inclusive uma forma de você buscar a tua alforria. E existia muito processo de contrabando. O ouro, ele era em pedrinha, em pó. Então você precisava, né, das chamadas casas de fundição para constituir esse ouro em barra, e através dessa barra, ou já nesse processo de constituição do ouro em barra, a coroa tirava o quinto que lhe pertencia. Né? Ocorre que quando você promovia o processo de transformação deste ouro em barra, você já perdia muito. E mais do que 20% acabava ficando com a coroa. Então os caras, eles tendiam a fazer contrabando. E esse contrabando ele era feito de diferentes maneiras. Você colocava no cabelo, embaixo da unha, você colocava no chamado santinho, né, o santo do pau oco, enfim, existiam diferentes táticas. Era uma pedrinha, você engolia essa pedrinha, enfim, você criava meios para burlar a fiscalização. Tá? Nessa região mineradora, você tinha, como eu falei para vocês, um representante da coroa. Esse representante da coroa era a chamada Intendência das Minas. Tá? E essa Intendência das Minas, portanto, era responsável pela fiscalização dessa região mineradora. Tá? Então era essa Intendência das Minas e o Superintendente das Minas o responsável por garantir a cobrança dos impostos e evitar, consequentemente, que houvesse o contrabando desse ouro. Então a estrada real, as estradas que cortavam as regiões mineradoras eram estradas extremamente fiscalizadas, exatamente para evitarem ali o contrabando, tá bom? Muitos foram os impostos criados nessa região mineradora, e no slide a gente tem alguns deles sendo citados, assim como também no próprio livro de vocês, no próprio PDF. Tá? O quinto é o mais famoso, 20% do ouro extraído deveria ser remetido à metrópole, ou seja, à coroa, a Portugal. Tinha a captação, então 17 gramas de ouro por escravo em atividade ao ano. Então você tinha lá uma data para explorar, e você pagava, portanto, de forma per capita, né? Daí a ideia de captação. Então, per capita no sentido de que cada indivíduo que está a seu serviço, você vai pagar gramas específicas de ouro por conta disso. Tá? Porque a tendência era que se você tivesse mais mão de obra, a tendência é que você tivesse mais acesso ao ouro. Tá bom? A finta, então você tinha que pagar 100 arrobas anuais, cada região, na verdade, toda a região das minas tinha que pagar 100 arrobas anuais para Portugal. Isso dava mais ou menos 1.500 quilos, né, quantidade mínima de ouro que deveria ser enviado a Portugal, né, todo ano. Então, cada região mineradora tinha que pagar obrigatoriamente 1.500 quilos de ouro por ano. Né? Descontados todos os outros impostos, tá, pessoal? Ou além de todos os outros impostos, melhor dizendo. E aí, vai chegar um momento em que não havia mais a possibilidade de você cumprir com o pagamento dessa finta. E aí o que acabou acontecendo? Portugal vai acabar criando um novo imposto, a chamada derrama. Tá? E essa derrama, inclusive, ela vai acabar sendo responsável por uma revolta que vai acontecer na região das Minas, que é a chamada revolta de Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica. Tá? Os caras vão ficar muito enraivecidos e não vão querer serem submetidos a essa derrama. E aí você tem uma revolta contra a metrópole, contra esses tributos cobrados pela metrópole. Tá? Então derrama a cobrança arbitrária do quinto atrasado, ou déficit em relação à finta, que deveria ser pago por toda a população, inclusive com bens pessoais. A coroa não quer saber se esse ouro ele vai se esgotando aos poucos, ela quer mesmo receber toda essa grana, todo esse ouro. Tá? Então na página 73 a gente tem todos esses elementos postos aí em detalhes para vocês. Tá bom? Na sequência, a gente tem em relação aos diamantes, isso também aparece aqui, tá? Em relação à atividade de exploração dos diamantes, geralmente isso aparece em separado, porque, diferente da região do ouro propriamente dito, quando a coroa ela cria o chamado regimento do ouro, regulamentava, disciplinava, distribuía a exploração das terras das chamadas datas, aqui na região de diamantes, né, por exemplo, na região de Diamantina, lá na região das Minas Gerais, você vai ter o início da extração ocorrendo em 1720, local do distrito diamantino, atual Diamantina, em Minas Gerais, e a forma de exploração é o estanque, ou seja, quem tinha um monopólio de exploração do diamante era a coroa, tá? Então, diferente do que acontecia em relação ao ouro, beleza? Sobre a sociedade colonial mineradora, é sempre importante que vocês façam uma comparação da sociedade colonial do período da mineração e da sociedade colonial durante a atividade açucareira, tá? Isso é fundamental. Dentro dessa conjuntura, a gente pode citar, e no próprio slide que vocês vão receber, você tem lá a sociedade canavieira. Dá para vocês realizarem uma comparação bem bacana, bem interessante depois, tá? Então é uma sociedade urbana, que você vai ter o surgimento de cidades, um processo
de povoamento muito intenso, né? A população dessa região vai crescer muito. Olha só, nesse livro que eu vou passar para vocês, no PDF, leio, a população que afluía em busca de ouro era cada vez maior, acabando por gerar sérios problemas de abastecimento. De 300 mil habitantes em 1700, chegava a 3 milhões e 300 mil em 1800, a maior parte concentrada nas regiões das minas. A falta de alimentos resultou em um violentíssimo aumento do custo de vida. O economista Celso Furtado comenta a respeito que, abre aspas, a fome acompanhava sempre a riqueza nas regiões do ouro, tá? Fecha aspas. Então você tem uma sociedade urbana, é uma sociedade escravista. Lembra que a sociedade canavieira é uma sociedade rural, os caras, o centro de poder é nos engenhos. É uma possibilidade de mobilidade social, então você abria espaço para uma mobilidade social através do enriquecimento a partir da extração do ouro, tá? Baixo investimento inicial dos garimpeiros, então assim, você não precisava ter tanta coisa para você promover a exploração desse ouro. Então, por exemplo, no ouro de aluvião, bastava, sei lá, uma baité, acho que o nome do negócio é baité, sei lá, um cesto, você vai garimpando e já era. A riqueza móvel suplantava a importância da riqueza imóvel, ou seja, o ouro acabava suplantando a ideia de riqueza imóvel, a terra, tá bom? E aí tem uma pirâmide social, no topo ricos mineradores, autoridades da coroa portuguesa, logo na sequência pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros. Os tropeiros são aqueles caras responsáveis por abastecerem as regiões mineradoras, né? Então, quando isso não acontecia através das monções, fazendo ali a utilização dos rios, isso acontecia com os tropeiros, né? Os carinhas montados nas mulas, por exemplo. Você tinha os soldados, os profissionais liberais, padres, e abaixo a sociedade brasileira, como eu já mencionei, ela continuava sendo uma sociedade escravocrata, tá? Agora nós vamos falar, para a gente fechar, as chamadas consequências da mineração. São muitas as consequências, tá bom? Aumento da imigração portuguesa para o Brasil, né? Então os caras ficaram loucos quando ouviram falar que nessa região tinha ouro, tinha metais preciosos. Então você vai ter um forte processo de imigração de Portugal para cá. É a famosa corrida do ouro para as minas. Crescimento demográfico, como vocês podem observar na leitura que eu fiz. Um aumento do comércio interno de escravos. O que a gente vai observar? Como a região do Nordeste vai passar por um processo de decadência em virtude da questão canavieira, a concorrência, por exemplo, dos holandeses e tal, o que vai acabar rolando? Muitos senhores de engenho vão começar a vender essa mão de obra de origem africana para abastecer a região das minas, tá? Então, por isso, aumento do comércio interno de escravos, mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763. Então, o eixo econômico havia se modificado. Então, você tinha lá, deixava de ser o Nordeste, passava a ser a região Centro-Sul, que hoje nós conhecemos como Sudeste. Não dava para ser a região de Minas Gerais, porque não tem mar, você precisava de um local ali bastante interessante, pudesse escoar a produção mais facilmente. Onde você escolhe isso? A região do Rio de Janeiro. Bom, mudança do eixo econômico, como eu já mencionei, do Nordeste para o Centro-Sul, relativa urbanização. Então, dentro dessa conjuntura você tem o surgimento de uma série de vilas, de uma série de cidades, Vila Rica, Mariana, São João del Rei, Sabará, Congonhas do Campo, portanto uma série de cidades. O movimento cultural é sempre importante, no final do livro, inclusive, de vocês, tem lá uma menção ao barroco, né? Então, escultura, arquitetura e música. E a interiorização da colônia, penetração e povoamento do interior, tá bom? Depois, nesse slide que eu vou passar para vocês, tem um outro apontamento que sobre o Marquês de Pombal, a Era Pombalina, tá? Isso é um dado que sempre aparece nos vestibulares, a Era Pombalina. Aqui nós já estamos no século XVIII, tá? E nós vamos ter um rei em Portugal chamado Dom José I. Esse Dom José I vai escolher como primeiro-ministro um camarada chamado Marquês de Pombal. Na verdade, ele respondia pelo nome de Marquês de Pombal. Esse camarada ele vai aparecer num outro capítulo que eu passar para vocês. Deixa eu só confirmar qual dos capítulos. Acho que é no capítulo 8, tá? Capítulo 8, capítulo 7, que é o que nós estamos. Eu não estou achando ele, mas está por aqui, tá? Mas vamos aproveitar e mencionar sobre esse cara, né? Dá para a gente estudar em separado esse indivíduo. A Era Pombalina, então, foi um período em que Portugal teve como principal ministro, como ministro, primeiro-ministro, um camarada chamado Pombal, tá? Esse cara, ele foi o principal representante do governo português na administração do rei Dom José I. E essa é uma conjuntura do século XVIII, pessoal, lá na Europa, em que você tinha o chamado iluminismo. E esse conjunto de ideias, né, que defendia os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, e fazia uma forte crítica ao antigo regime, ou seja, ao absolutismo, ao mercantilismo e à sociedade estamental,
a gente teve no interior desse movimento o que nós chamamos de despotismo esclarecido. Ou seja, reis absolutistas que tentavam promover um processo de modernização de seu Estado. Ou seja, continuavam sendo absolutistas, mas tentavam adotar medidas para minimizarem os enfrentamentos com diferentes setores da sociedade. Na prática, eram reis que pretendiam continuar sendo reis poderosos, mas promovendo a modernização para, de certa forma, desenvolver um arranjo político, um rearranjo político, para que os diferentes setores, como por exemplo a burguesia, não se sentisse tão incomodada com a presença do rei. Tá? E aí o Dom José I, nessa tentativa de modernizar o seu reino, ou seja, adotar medidas absolutistas, mas ao mesmo tempo medidas esclarecidas, daí a expressão despotismo esclarecido, ou seja, medidas liberais, ele nomeou o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro. E aí, dentre as principais ações do Marquês de Pombal, desse período que a gente chama de Era Pombalina, Walter, quando? A partir de 1750, tá? Pelo menos até 1777, mais ou menos. Aqui a gente tem um processo de modernizar a economia portuguesa, lembrando sempre que Portugal era uma nação muito atrasada, endividada, dependente da Inglaterra, por conta, sobretudo, do Acordo de Panos e Vinhos. E aí, o Estado, o Marquês de Pombal, ele vai então adotar essas medidas modernizadoras. Uma dessas medidas adotadas foi o que a gente chama de regalismo. O que foi isso? O afastamento do Estado e da Igreja. Como os iluministas eles estavam fazendo críticas à ideia de antigo regime, o rei era rei pelas graças de Deus, então eles criticavam essa percepção, essa concepção. O que o Marquês de Pombal ele entende? Que a Igreja havia se transformado num grande peso para o Estado, né? Ela representava ideologicamente algo importante, mas ao mesmo tempo ela custava muito caro, né? Então essa relação com a Igreja era muito custosa. E aí ele acaba promovendo esse afastamento do Estado e da Igreja. Isso vai acabar resultando num elemento aqui na América Portuguesa. Sabe qual é o elemento? Ele pretendia centralizar, olha que contraditório, o iluminismo fala em descentralizar, em acabar com o absolutismo. Aqui não, aqui a gente está tendo um rei absolutista adotando medidas para tentar modernizar o seu governo. Mas modernizar não significa permitir o poder político para todo mundo, tá? Então, esse Dom José, através do Marquês de Pombal, vai atuando de forma a promover um centralismo do poder, tá? E esse centralismo significa eliminar qualquer indivíduo ou qualquer instituição que pudesse rivalizar com o rei, rivalizar com esse primeiro-ministro, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, vai acabar, esse elemento vai acabar chegando aqui no Brasil. Como? Por exemplo, com a expulsão dos jesuítas, tá? Porque os jesuítas eles passam a ser vistos como indivíduos que atuavam em causa própria. Ou seja, a atividade dos jesuítas, na visão do Marquês de Pombal, enfraquecia a soberania, o domínio do rei aqui sobre o Brasil. Então ele acaba por expulsar esses jesuítas. Tá? Mas seguindo aí, quais foram as principais medidas adotadas pelo Marquês de Pombal? Incentivos às manufaturas, Estado português muito ligado à atividade agrária, você precisa investir na indústria, então investir nas manufaturas tanto lá como aqui, tá? Tanto em Portugal como aqui na colônia, criação de companhias de comércio, transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que eu já havia mencionado, fim da escravidão indígena, isso é um dado importantíssimo, fim das capitanias hereditárias, olha só, elas vão existir até o século XVIII, então as capitanias que eram privadas, elas serão compradas, elas serão extintas, um arroxo do pacto colonial, ou seja, o Estado português necessita de riquezas. O que ele faz? Ele constitui aquele imposto que eu acabei de mencionar, chamado derrama. Tá? Vai ser instituído na administração do Marquês de Pombal. E a expulsão dos jesuítas em 1759. O Marquês de Pombal ele vai atuar politicamente enquanto o Dom José viveu. Quando o Dom José morre, assume a sua filha, Dona Maria I, uma mulher extremamente religiosa, e ao assumir ela vai provocar o que a gente chama de viradeira. Então ela vai adotar uma série de medidas que irão desconstruir as ações tomadas pelo Marquês de Pombal. Inclusive, uma de suas primeiras ações foi a demissão do Marquês de Pombal. Tá? Então ela vai demitir o Marquês de Pombal, vai anular a boa parte das medidas pombalinas e vai instituir o que a gente chama de Alvará de 1785, além de se reaproximar da igreja, tá bom? Alvará de 1785, qualquer era um alvará, um documento em que ela proibia as manufaturas no Brasil, tá? É basicamente isso que a gente